Oi, oi, Daiane Faria aqui trazendo mais um caso real. E desta vez é um caso de uma mulher de sucesso, uma executiva de sucesso que nunca tinha sentido um orgasmo. Fique comigo até o final para você entender o que verdadeiramente estava por trás dessa falta de prazer ou desse bloqueio sexual, como ela bem disse. Olha só que história interessante, né? Essa mulher era uma mulher muito bem resolvida em vários aspectos da vida dela, mas sexualmente ela fracassava. Casada, com filhos, um marido ótimo, uma relação muito agradável, espiritualmente bem resolvida, mas sexualmente ela nunca tinha sentido prazer. E essa mulher já vinha aí de um processo terapêutico de análise, ela já vinha de um processo de análise há mais tempo, e o que ela relatou foi: Daiane, eu não sei, parece que eu me aproximo de algo, mas eu não tô conseguindo perceber. E aí eu acredito que tem algo por trás disso e por isso que eu decidi procurar esse tipo de ajuda com você. E aí, gente, olha só que interessante, né? Quando ela descreve como é a falta de prazer, como ela não consegue sentir prazer, ela começa dizendo o seguinte: hoje em dia, Daiane, hoje em dia eu já nem me preocupo mais, porque eu sei que eu não vou sentir. Só que eu venho de muito tempo já de análise e isso começou a me incomodar. Por quê? Por que eu vou deixar não sentir prazer? Por que eu vou ficar confortável com isso se eu posso resolver ou mudar isso? E aí, olha que interessante, né? Eu adoro o processo de análise, ele é muito enriquecedor. E aí, né, quando ela traz esse sentimento, quando a gente começa a trazer, né, ela identifica isso como frustração, dor, obrigação. Então tem várias palavras ali que estão associadas a esse sentimento, né? E ela fala o seguinte: olha, eu já fiz muitas coisas, eu já fiz várias técnicas, já usei muitas coisas, mas daí eu sinto que é um bloqueio mesmo, eu sinto que é um bloqueio. Tem um fator interessante, porque eu pergunto pra ela assim: mas fulana, você nunca sentiu prazer? Ela: não, Daiane, eu nunca senti um orgasmo, eu não faço ideia nem do que seja. Eu vejo as minhas amigas comentando, eu minto, eu falo que eu sinto, eu falo que eu gosto, mas não, eu não sinto mesmo, nunca senti. Eu continuo insistindo. Mas você não sente nenhum tipo de desejo, de vontade, de atração? Ela: não, Daiane, isso eu sinto. Eu sinto tesão. Eu percebo em mim um calor, uma vontade, um desejo, assim. Eu vejo meu corpo reagindo. Mas com a penetração ou sem a penetração, eu me tocando ou ele fazendo algo, eu nunca cheguei a um orgasmo. E, gente, é tão interessante isso, porque muitas mulheres passam por isso. E, pelo menos pra mim aqui, que chega pra mim, muitas delas estão bem resolvidas assim na vida, tá? E aí, não tantas assim, mais ou menos meio a meio. Algumas mulheres frustradas, outras mulheres bem resolvidas. Mas tem algo que elas têm em comum. E olha só, essas mulheres, elas sentem que aquilo é errado. E aí, abro um parênteses, digo isso do ponto de vista inconsciente, tá? Muitas delas trazem esse sentimento: isso é errado, o sexo é sujo, não pode fazer isso, meninas não são assim, entende? Que mulher nunca ouviu coisas desse tipo? Você tem que se preocupar com o seu corpo, cuidado, porque agora os seus seios estão crescendo, o seu corpo está ficando diferente. Nós mulheres, pessoal, muitas, né, pelo menos a maioria, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu convivo, pelo que eu vejo e pelo que passei também. Em muitos momentos, né, os nossos pais, eles nos colocam assim em algumas posições de cuidado com a sexualidade, cuidado com o corpo que está ficando diferente, né? Cuidado para você não ir assim em determinado lugar. Tá mais do que certo, né? Mas a questão é como eu interpreto isso. E aí, no caso da minha paciente, né, vem muito a mãe ali sempre reprimindo ela, sempre inibindo ela. E ela, diferente das outras meninas da idade dela, ela tem corpão muito nova. Então ela já tem seio, ela já tem bumbum. E aquilo ali era um incômodo gigantesco para a mãe.
A mãe era totalmente diferente. E aí, nem precisa de eu falar o que essa mãe fazia, né? Óbvio que a intenção da mãe era proteger, né? Mas essa proteção, essa super proteção, esse super cuidado, de certa forma, de maneira inconsciente, a minha paciente interpreta aquilo ali, né? E ela traz isso não é uma interpretação minha, tá? Mas o que ela retrata realmente faz sentido, porque eu me permito em várias outras coisas, mas isso é como se fosse errado, é como se fosse pecado, por assim dizer, né? Vindo de uma família tão religiosa. E quando ela desfaz isso, né? Quando ela rompe com a mãe, quando ela decide seguir o próprio roteiro ali, se permitir sentir prazer, se permitir viver, né? Fica pior. E aí fica muito pior, porque aí o desejo dela é inibido, ela começa a sentir uma certa ansiedade, né? E às vezes acontece. Às vezes acontece, por isso que nós, terapeutas, precisamos ficar tão atentos assim, e por isso que o paciente precisa ser tão sincero conosco. E ali, né, eu chamo ela, eu convoco ela para vir, para a gente entender o que está acontecendo. E aí, olha só como o inconsciente ele é magnífico. O que ele traz ali? Ao romper com a mãe, é como se ela falasse assim, ó, para ela, né? Mãe, acabou a nossa relação. Mas não era bem isso. Mas então o que era? Essa mãe, ela sempre foi muito controladora. A partir do momento em que ela rompe com a mãe, a minha paciente se torna livre. Só que no momento em que ela se torna livre, isso é assustador para ela. Por quê? Porque agora eu não tenho mais que representar a mamãe. Agora eu não tenho mais que fazer o papel, aquele papel da mamãe na minha vida. Agora eu posso ser sedutora, eu posso ser sexy, eu posso ser gostosa mesmo. E aí, isso é novo para ela. É uma habilidade que ela com o tempo vai desenvolver. Mas ela já queria isso com tudo. Então ali ela fica com vergonha, né? Ela compra uma lingerie, faz todo um momento pro marido e pá, ela trava, né? E aí, obviamente, que acha que fracassou, que não deu certo. É muito comum isso, por isso que eu gosto muito de trabalhar com transparência e honestidade com os meus pacientes. Ela supostamente imaginava que aquilo pudesse acontecer, eu os deixo bem orientado disso. Quando ela vem, aí ela começa a rir, né? Na hora que ela vê tudo isso, ela começa a rir, ela fala: ah, não, Daiane, não acredito que eu não sei ser sexy. E aí, nesse momento, né, eu espertamente falo assim, eu estalo os meus dedos e vem uma bela solução aí na sua mente, muito criativa dentro do que é seu para como ser sexy. Pá! E ela se maravilha ali com o que vem, né? Com o momento da adolescência dela, em que ela era uma adolescente sexy. Quando ela estava fora de casa, ela até ria assim, ela fala: Daiane, eu tô me vendo saindo com uma roupa, indo na casa da minha amiga, colocando uma outra roupa e tal. E ali ela se permitia, era naquele proibido. Mas isso era algo muito oculto, assim, pra ela era muito errado aquilo. Então ela voltava pra casa ali, né, como uma boa menina, como tá tudo bem, tá tudo certo, aqui mamãe, cheguei e não fiz nada de errado. Mas no fundo, o errado, né, que não era errado, mas que para ela era aquele momento dela ali. E aí ela fala, eu sei. E a gente finaliza, enfim, né? E aí ela ainda um pouco receosa, né, de enfrentar, porque a gente fica com medo mesmo. E aí, eu vou enfrentar isso de novo? E se não der certo? E se eu falhar de novo? E ali ela decide, e aí ela fala o seguinte... Ela me conta depois. Ela fala: Dai, você não acredita. Você não acredita. Eu acho que ainda não foi um orgasmo, mas eu fiquei louca. E é muito bonito isso, porque é apenas uma mulher se permitindo. É apenas uma mulher se permitindo ser, sem mais cumprir aqueles papéis dos quais não era dela. E é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um caso real e autorizado. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber em primeira mão esses casos, além de vários outros conteúdos especiais aqui no canal. Ah, e detalhe, se você tem alguma amiga ou se você conhece alguém que também às vezes tem essa dificuldade, pega esse caso aqui e manda para essa pessoa, mas não fala nada. Deixa que se for interessante para ela, ela vai assistir. Até mais!